E aí, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Agora que nós já temos nosso modelo praticamente pronto, vamos começar a explorar alguns resultados que são importantes. Materiais, reações, máximas tensões globais e locais, forças internas no D e deformações, ok? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é rodar seu modelo. Se não rodou, vem aqui no canto inferior esquerdo e calcule o seu modelo. Ou escreva aqui, calcular no CIA Spotlight, ok? Muito bem. Primeira coisa que eu vou falar é sobre lista de material. A lista de material é útil para você quantificar as quantidades de materiais do seu modelo. Você pode escrever aqui lista de material, no CIA Spotlight. Você pode vir aqui no canto superior esquerdo, deformações, aqui no canto superior esquerdo, você vai ter deformações, tensões e deslocamento. Aqui no final você vai ter lista de material. Lista de material, ele vai te dar uma quantidade de material aço. Por quê? Eu só tenho material aço aplicado nos meus elementos de barra, nos meus elementos 1D. Então ele pega a área da seção transversal, eu tenho a densidade, e vai multiplicar pelo comprimento linear da barra. E aí ele vai te dar uma quantidade que eu tenho de 8,83 toneladas. Uma passarela de 30 metros, só lembrando aqui, ó, vem aqui no canto inferior direito, ative o grid de linhas para você lembrar da geometria, 2,5 metros por 30 metros. Então, se eu pegar 8 quanto que era a quantidade de material? De novo aqui, resultados, lista de material, 8,83 toneladas, dividido por 30, 290 quilos por metro linear de passarela. Se eu multiplicar 2,5 vezes 30, são 75 metros quadrados de estrutura, né? Então eu tenho 8,83 dividido por 75, eu tenho aí 118 kg de estrutura por metro quadrado. Então eu já tenho alguns parâmetros aí. A passarela geralmente gira em torno de 250 a 300 e poucos quilos por metro linear, ok? Seja ela de tubo, perfil dobrado ou perfis laminados. Perfeito? Então, essa é a lista de material. Reações. A reação, eu vou vir aqui, resultados, apoios e reações. Primeiro eu vou vir na resultante da reação. Eu posso vir aqui, ó, selecionar a minha aba de resultados e vir aqui no ícone de reações, resultante de reação. A resultante de reação, você vai pegar uma determinada ação, ela vai te dar uma resultante global no centro geométrico da estrutura. Tá? Então, por exemplo, a minha estrutura metálica, a minha ação estrutura metálica, peso próprio, tem que dar os meus 8,8 toneladas de força de reação no centro da estrutura. Então, eu vou ativar aqui. Ele vai colocar seleção vazia porque eu tenho que configurar aqui os meus resultados. Então, eu vou colocar o tipo de seleção, tudo. Aqui é importante, tá, pessoal? Aqui nessas três linhas, ative a atualização automática para que a hora que você trocar as informações aqui, ele já recalcule automaticamente, ok? Deixa isso aqui ativo, aqui embaixo. Muito bem, coloco como tudo. O caso de carga que eu quero é meu PP1, peso próprio da estrutura metálica, na direção Z, a minha reação global. Eu já vou ter aqui, ó, eu vou oculte aqui o nosso grid de linhas para ficar um modelo menos poluído. Vou pedir a reação de novo. Tá aí. Então eu tenho 8,7, que é aproximadamente o mesmo peso ali que eu tinha dos meus elementos. Então 8,7 toneladas de estrutura metálica. Lembra que eu tinha a parte de elementos secundários, que eram tela, corrimão, cobertura, perfis secundários de cobertura. Eu vou ativar aqui elementos secundários, está dando 20 kN, tá? Ou 2 toneladas.
aparecer os esforços que a gente considerou como elementos secundários. Para não visualizar os esforços, eu venho aqui e oculto as cargas, ok? Só clicar aqui vai ocultar. Muito bem, isso é a resultante global, né? O que a gente chama aqui de resultante das reações do meu modelo. Eu posso, por exemplo, vir aqui, selecionar vento, e vai ter 0 na direção Z, mas eu quero na direção X. Como o vento está aplicado nesta direção aqui, menos X, a minha reação é na direção X positivo, no valor de 4,7 toneladas, ou 47 kN. Então, isso aqui é toda a reação, a resultante de todos os esforços aplicados de vento, ok? Muito bem, então agora eu vou vir aqui em reações. Na parte de reação, importante que eu não posso ver apenas esforços característicos individuais. Eu tenho que lembrar que eu tenho combinações de esforços majorados e eu tenho classe de combinações, que é o pacote de todas as combinações LU, que vai me dar a máxima global de cada combinação. Então vamos supor aqui que eu vou colocar a minha classe de combinações com todas LU, eu quero a máxima reação vertical, e eu não quero só a máxima global, eu quero por elemento. Tá aí. Então, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo o máximo esforço vertical, reação vertical na direção Z, das combinações ELU. Eu posso ver por combinação, posso vir aqui e colocar combinação e uma por uma, mas aqui na classe está me dando o máximo. Então, 240 kN do lado direito, 247 do lado esquerdo, porque o vento baixa em uma das laterais e gira a passarela, tendo uma reação maior em um dos lados. Então aqui tem a configuração dos valores que eu quero. Eu tenho, por exemplo, posso pedir para exibir a chave de combinação ou o nome da combinação. Aí ele vai plotar, junto com o esforço, o nome da combinação. Eu posso pedir a chave da combinação. E se eu vier aqui em visualizar, aqui embaixo, ele vai me dar uma tabela. Essa tabela, ela vai me dar todos os esforços nos apoios. Ele vai lembrar aqui as combinações que a gente criou. O primeiro é o número que eu dei, o segundo é o número que você dar. Então ele atribui um código para cada combinação, então não pode desprezar esse número. Por exemplo, para ele, o meu LU4 é o número 1, o meu LU1 é o número 2 dele. O número 3 a gente acertou, o que ele considerou, eu considerei. Aqui está os coeficientes de cada esforço aqui, né, aplicado, de cada ação. E aí você pode verificar isso daqui. Eu não dei nome para os apoios, então ele está chamando de SM1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 aparelhos de apoio. E aí, para cada aparelho de apoio aqui, você vai ver as máximas reações, tanto na direção Z, vertical, quanto Y, longitudinal, e X, transversal. E aqui, alguns momentos que podem ocorrer por causa do esforço lateral, que é aplicado de vento. A gente tem a ação de alguns momentos nos apoios, ok? Mas como é um aparelho de apoio de neoprene, isso não é transferido para a mesoestrutura, tá? Então você vai ter aqui alguns máximos, como LU1, a máxima Z é 247, aqui a máxima Z, LU3 é 240, no apoio 2. No apoio 3, a máxima vertical é 247. No apoio 4, esses 4 aqui, a máxima vertical, reação vertical, é 240. Então, eu posso verificar todos os esforços por meio dessa tabela, ok? E aí eu posso, inclusive, exportar. Se vier aqui, eu consigo exportar isso para um PDF ou mesmo para um Excel. E aí manipular esses dados, ok? Muito bem. Então, vimos aqui a parte de reações. O que eu quero ver agora é a máxima tensão global e local. Se você me perguntar qual que é a máxima tensão aplicada neste modelo, vamos descobrir?
E outra pergunta que eu posso fazer é qual que é a máxima tensão que está sendo aplicada nas diagonais, por exemplo. Então vamos descobrir. Eu posso vir aqui em resultados, tensões tridimensionais, ou vir aqui na minha aba de resultados e vir em tensões 3D. Ele coloca a seleção vazia, porque aqui está como atual e não tem nenhum elemento selecionado. Vamos colocar aqui como tudo. Você deve ter achado essa tensão baixa, porque aqui estava somente o peso próprio, tá? O peso tudo da estrutura metálica. Aqui eu vou colocar tudo, não vou colocar nenhum filtro. Eu poderia selecionar a camada como filtro, por exemplo. Vou colocar aqui como combinações, classe de combinações. E aí eu vou ver qual que é a máxima tensão promovida pelos estados limites últimos. Classes. Aí ele vai selecionar a classe de LU. Eu vou deixar na direção X. Não vou mexer em nenhuma informação aqui. Eu vou ativar aqui a estrutura deformada, para que a hora que ele dê o resultado ele mostre a deformada. E o que mais que eu posso mexer aqui? Por enquanto, somente isso. Então, a gente vai ver aqui, eu vou até desativar aqui o meu renderizado para enxergar melhor. Esse é o comportamento da deformada elástica, obviamente exagerado, né, em escala, somente para a gente visualizar. Eu tenho tensões de tração, que são as tensões vermelhas, e tensões de compressão, que são as negativas. Por quê? Tração estende, compressão comprimirá, né? Terá uma retração do material. Então, eu estou comprimindo aqui, tracionando uma máxima tração de quase 300 MPa, né? Dependendo do aço que você está usando. Isso já escoa se for um A36. Mas lembrando que essas tensões são muito localizadas, tá? Se a gente investigar o material, são especificamente algumas regiões, não é distribuído de forma ampla em toda a estrutura. Por isso que eu tenho que analisar elemento por elemento. No caso aqui eu estou usando um aço análogo ao ASTM A572, grau 50 de tensão de escoamento de 345 MPa. Então, o que eu quero saber aqui? Eu já sei que eu chego numa tensão de tração de quase 300 MPa. E das diagonais? Como é que está isso? Eu posso vir aqui, vamos tentar fazer isso. Eu vou colocar um filtro, ou o tipo de seleção eu vou colocar como tudo, e aqui o filtro será a camada. A hora que eu coloco a camada, ele vai me pedir o elemento. Veja, eu estou aqui com o banzo superior, e o banzo superior, olha que legal, na direção X, tá pessoal? É importante que a gente está trabalhando aqui na direção longitudinal do elemento. Então aqui eu vou ter uma tensão máxima de compressão de 190, né, do banzo superior. Eu vou colocar aqui, trocar a camada, banzo inferior. Vai inverter, tem que estar tracionado. Por que aqui eu tenho a presença de compressão também? Porque eu tenho transversinhas intermediárias que chegam no meio do banzo e vão fazer com que esse banzo trabalhe a flexotração. Mas a predominância do esforço aqui é de tração e alguma coisa de compressão, ok? Diagonais. Vamos ver o que acontece com as diagonais. Diagonais, a gente tem diagonal que predominantemente comprime com as de extremidade. As de extremidades, elas sempre estão mais comprimidas, percebam. Pela cor, né, azul de compressão, são as mais comprimidas. E aí eu vou sempre comprimida, tracionada. Então isso aqui vai meio que invertendo, comprimido, tracionado. Eu consigo enxergar aqui as máximas tensões que ocorrem nas diagonais. E aí eu consigo fazer isso para todos os elementos, por exemplo, contraventamento. Vou ter as máximas tensões que estão ocorrendo na cantoneira, nas cantoneiras, e no caso aqui nas cantoneiras inferiores, ok? Muito bem, pessoal. Então isso são as tensões tridimensionais que a gente pode investigar no nosso elemento. Agora eu vou explorar um pouco a que a gente chama de esforços internos 1D.
Se eu vier aqui em resultados, elementos 1D, eu vou ter aqui tanto as deformações quanto forças internas. Forças internas é onde eu vou observar os esforços internos para calcular um modelo. Vou colocar aqui como tudo. E aqui ele vai colocar a classe de estados limites últimos. Vou diminuir um pouco a escala aqui de 1.5 para 1. Na verdade é o de baixo do resultado, 0,5. Bem, perceba que eu estou na classe de estado limite último, esforço normal, axial, e ele está dando aqui dois valores, duas máximas globais. Uma máxima aqui de 587 ou 58 toneladas de tração aqui nesse balanço inferior, e ele está dando aqui de comprimida em cima aqui uma máxima de 590 kN ou 59 toneladas de tração. Então esse tubo aqui ele está tracionado com aproximadamente 60 toneladas. Perceba que é um esforço considerável. Da mesma forma, eu consigo vir aqui em visualizar e gerar uma tabela desses resultados para que eu possa explorar estes valores. E perceba que nas forças internas 1D, aqui eu vou voltar lá no começo que eu falei, gente, coloque a nomenclatura certinho para eu ter condições de encontrar os máximos esforços. Então perceba que eu sei, olha, no balanço superior direito 6 ocorre a minha máxima compressão. No balanço inferior esquerdo 6 ocorre a minha máxima tração. Tenho aqui uma predominância de uma ocorrência de momentos, né, nos meus banzos inferiores, exatamente porque eu tenho uma travessa apoiada no meio do meu banzo, não tem montante, não tem diagonal ali, e a máximo momento em Y é 44 kN. Tá? Então, por exemplo, o meu banzo inferior 10, ele trabalha a flexotração. Então tem que fazer ele vai calcular para esforços combinados. Então eu já sei aqui onde está ocorrendo o máximo momento fletor nas minhas barras. E a diagonal aqui, acontecendo algum momentozinho aqui, vamos dizer, e também o máximo esforço normal de 266 aqui de compressão. E ele mostra aqui as combinações críticas que estão promovendo esses esforços. Então você consegue, pela tabela, ter uma leitura bem interessante do que está acontecendo na sua estrutura e também exportar para o Excel. Aqui da mesma forma, eu consigo fazer o tipo de filtro, por exemplo, por camada, e da mesma forma que eu fiz ali nas tensões, por exemplo, pegar a diagonal e ver as máximas globais aí de compressão e tração. Okay? Eu quero ver todos. Extremo D tem que colocar elemento. Aí aparecem todos. Okay? Se eu gerar a tabela disso daqui, ele vai gerar uma tabela gigante, né? Porque a tabela anterior eram os máximos globais. Aqui eu pedi de todas as diagonais e eu consigo ver os esforços internos, diagonal por diagonal. Ok? Então eu posso, por exemplo, eu vou ver o que ocorre aqui de momento no meu banzo inferior. Eu tenho uma travessa intermediária. Deixa eu ver aqui. Vou selecionar a camada banzo inferior. Eu quero o esforço momento em torno de Y. Aí eu consigo ver claramente o momento que ocorre aí devido à travessa intermediária que está ali. E eu não tenho nenhum montante ou diagonal chegando. Então, ocorrem esses momentos vetores que atuará como esforço combinado à tração que já existe aqui. Esse momento com esta tração. Ok?
Muito bem. Então, dito isto sobre as forças internas, a gente consegue agora retirar os deslocamentos, né, que são muito importantes ali para a gente verificar essa limite de serviço. Então, se eu vier aqui em deformação 3D ou resultados, deformações 3D, eu vou colocar aqui como tudo. Vou colocar aqui como combinações. Aqui eu vou colocar como combinação de serviço. Lembra que a gente tem os coeficientes de serviço que são diferentes, né? São majorados. Para não criar uma deformação severa na minha estrutura. Eu estou com a estrutura deformada ativa aqui. Eu quero isso daqui na direção, o total, mas eu vou colocar aqui um deslocamento puramente em Z. E aqui eu vou conseguir enxergar a máxima flecha vertical, que é importante na verificação do estado limite de serviço aí, que é geralmente L sobre 350 o máximo, né? Se eu tiver aí 30 metros ou 3.000 centímetros dividido por 350, eu poderia chegar até 8,57 centímetros. Eu estou aqui com uma deformação no meio do vão de 3,25 centímetros. Tá? Se eu colocar isso aqui como global, ele vai me dar um global, porque como eu tenho esforço lateral, ele não vai deslocar só verticalmente, ele vai deslocar numa direção composta, né? Tanto verticalmente quanto lateralmente, formando uma direção resultante. Talvez o total dê um pouquinho diferente, um pouquinho maior, mas deu a mesma coisa porque o esforço lateral não é tão severo para promover essa distorção. Então, a máxima flecha é em torno de 32 milímetros, o que está razoável para essa estrutura. Então a gente viu aqui lista de material, reações verticais e horizontais e resultante de reação, máximas tensões, forças internas no D e deformações tridimensionais. Ok? Até o próximo vídeo.